Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu quero falar para vocês aqui para vocês não desperdiçarem a vida financeira de vocês. Eu me deparei com essa situação ali por volta de 2019 e 2020, mais ou menos, quando eu comecei a estudar mais sobre esse assunto. Mas a minha história ela começa bem antes. Começa lá em 2013, 2014, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos aí no setor de investimentos. Eu comecei a investir. E naquele momento, o meu objetivo era apenas ganhar da inflação. Ganhar da inflação mais 3%, 4%. Eu sempre tive essa mentalidade para que eu pudesse sobreviver aí ao longo prazo. E esses anos foram importantes. Foram importantes para eu entender na prática que aquilo não funcionava. Então eu percebi que o custo de vida que eu tinha ele aumentava muito mais do que a rentabilidade que eu conseguia com os meus investimentos. E aquilo foi se tornando uma realidade para mim. Eu via com os meus próprios olhos que as minhas contas aumentavam e o meu investimento ele simplesmente se mantinha e não conseguia ter uma rentabilidade proporcional aos aumentos de preços aí ao consumidor, né? Principalmente dos preços dos produtos aí que são relacionados à moradia, né? Então, alimentos, aluguéis, enfim, várias coisas. E aí eu fui percebendo que a inflação, na verdade, não era aquilo que eu sempre imaginei. E eu achava que a inflação era algo normal. Mas na verdade a inflação não é algo normal, ela é algo comum, a gente não pode normalizar a inflação. Então nesse vídeo eu quero te mostrar de forma direta o que eu levei em torno de 34 anos ali para entender de forma clara o que é a inflação. E no final, vocês podem ter certeza que existe uma solução para isso. Mas a gente precisa abrir os olhos para essa solução. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a inflação de fato? A inflação ela não é o aumento de preços dos produtos que vocês veem aí no mercado. E para que vocês possam entender o que é a inflação, a gente precisa voltar para o passado, a gente precisa voltar para a história do dinheiro, como que se formou. Então eu preciso voltar lá na época do escambo. Então, há milhares de anos atrás, as pessoas tinham seus produtos, seus serviços, e elas faziam trocas, né? Trocas voluntárias. E a sociedade ela foi se desenvolvendo e elegendo determinados produtos para que eles pudessem fazer transações. Isso foi uma evolução muito interessante da nossa sociedade, que elegeu, por exemplo, conchas, sal, gado, mas todos esses produtos que tinham uma funcionalidade de tentar ser um meio de troca, eles falharam ao longo do tempo. E aí vieram os metais preciosos, que tiveram um papel fundamental, as moedas de ouro, prata, bronze, cobre. E é nesse ponto que eu quero chegar. Como você pôde entender, de forma breve aqui que eu coloquei para vocês, o dinheiro nada mais é do que uma mercadoria. Então, se o dinheiro é uma mercadoria, qual que é a funcionalidade dessa mercadoria? A primeira delas é ser um meio de troca. Então, ela precisa ser um meio de troca para que essas trocas possam ocorrer. E a segunda funcionalidade é reserva de valor, porque o dinheiro ele precisa manter o seu valor ao longo do tempo. Isso é necessário para que as pessoas consigam consolidar e dar valor aos seus produtos e também ter um meio de troca em uma moeda forte. Bem, então partindo desse princípio, imagine que o tomate em um determinado momento
ele teve uma safra muito boa e tem muito tomate no mercado. Então tem 3 vezes mais tomate do que sempre teve. Então você tem uma oferta de tomate muito grande. E a demanda por tomate, ela continuou a mesma. Porque apesar de ter muito tomate, as pessoas não quiseram comprar mais tomate do que o normal. E aí o que vai acontecer com o preço do tomate? Ele vai cair, porque a demanda não aumentou de maneira proporcional à oferta do tomate. Com o dinheiro é a mesma coisa, porque o conceito de dinheiro, que as pessoas por falta de informação às vezes não sabem e não entendem, é que ele é realmente uma mercadoria. Então, se, por exemplo, o governo ele aumenta a oferta monetária, ou seja, ele imprime mais dinheiro e coloca um volume, um montante maior de dinheiro em circulação no mercado, a demanda por esse dinheiro não aumenta de forma proporcional, o que vai acontecer com o valor do dinheiro? O valor do dinheiro vai cair, vai diminuir. E é isso que as pessoas não entendem, porque não tem informação adequada, porque nós viemos de um sistema monetário, de um ensino de sistema monetário que nos fez pensar dessa forma. Então, quando você vai no mercado e vê que as coisas estão muito mais caras, você pode ter certeza que o principal motivo que influencia isso é sim o aumento da base monetária. E não são os produtos que estão ficando mais caros, é o valor do dinheiro que no tempo está diminuindo. Bem, e como isso afeta a sua vida? Isso afeta exatamente nisso que eu falei, que eu mencionei, que é na perda do poder de compra, principalmente das pessoas mais pobres. Isso é um caso sério, porque as pessoas trabalham, elas produzem, colocam todo o seu conhecimento em prática, colocam toda a sua bagagem, toda a sua experiência, a sua produtividade e transformam tudo isso em dinheiro. Mas a partir do momento que isso é transformado em dinheiro, é como se fosse um cubo de gelo. Amanhã já está derretendo. Depois da manhã está derretendo ainda mais. E assim por diante, você vai perdendo o seu poder de compra. E isso vai afetar as pessoas, a mentalidade das pessoas. Por quê? As decisões financeiras, as decisões de família financeira, do futuro, os planos de aposentadoria são afetados. Porque as pessoas começam a pensar não mais no longo prazo, e sim no curto prazo. Começam a querer comprar coisa ao invés de guardar dinheiro para o futuro. Então, por que eu demorei tanto para entender sobre essa questão da inflação? Primeiramente, as crenças equivocadas comuns sobre dinheiro e inflação, né? A gente vive num mundo em que nós nascemos e a nossa mentalidade sobre dinheiro e sobre inflação, sobre quem manda e quem comanda no dinheiro, ela sempre foi a mesma. E nós somos obrigados a confiar nos bancos centrais, nos governos, e eles que manipulam a impressora de dinheiro. Eles que têm o poder de apertar um botão. Eles que têm o poder de abaixar e aumentar os juros. E a gente sempre foi ensinado dessa forma. E claro que no passado também era um pouco mais difícil obter essas informações. Hoje em dia tem muitas informações interessantes na internet que você pode pegar de forma facilitada. Mas o ideal mesmo é você ler livros a respeito de economia austríaca. Essa é a minha sugestão. Mas sempre tem uma luz no fim do túnel. Como proteger o seu patrimônio e seu poder de compra? Hoje a gente tem uma solução. Muitos vão dizer que a solução seria diversificar o seu patrimônio e eu concordo com isso. Concordo com isso em partes, porque a maioria das pessoas,
né? Principalmente a parte mais pobre da população, elas não têm condições, elas não têm tempo e elas não têm dinheiro para obter informações adequadas. Por mais que nós tenhamos algumas informações muito boas aí de graça na internet, mas às vezes acabam sendo informações aleatórias, o que torna muito mais difícil a absorção, né, do conhecimento. Então, a solução que nós temos é o Bitcoin para muitas dessas pessoas, porque é algo mais simples e mais direto. A diversificação é algo importante, mas acredito que esteja nas mãos de poucas pessoas, principalmente aqui no Brasil. E o Bitcoin ele surgiu por conta disso, por conta deste problema que nós vivemos no sistema monetário hoje. As pessoas ficam correndo atrás do dinheiro, ficam na roda dos ratos. Como eu falei para vocês, o seu esforço, o seu conhecimento, a sua produtividade, ela é transformada em algo que derrete, que se desfaz. E o Bitcoin, para você entender um pouco da política monetária, a política monetária do Bitcoin ela é programada. Então ela é realmente a prova de balas. Ela não pode ser alterada de forma alguma. Então, esse conceito de escassez que as pessoas falam, se você já ouviu falar em Bitcoin, e se você já ouviu falar que Bitcoin é escasso, isso é a política monetária do Bitcoin. Ela não pode ser alterada e ela é deflacionária. Ela foi programada para isso. Enquanto que a política monetária que nós vivemos hoje no mundo é inflacionária. Bem, pessoal, diante disso, eu convido vocês para estudar o Bitcoin. Não para vocês ficarem ricos do dia para a noite, mas como uma forma de você preservar o seu valor ao longo do tempo. Porque o Bitcoin ele é muito mais que uma moeda. Ele é uma esperança de uma vida melhor aí para a população que mais necessita. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê o real quando foi criado lá em 1994, a gente entende que a desvalorização do real desde 1994 foi de 87%, mais de 87%. Isso significa que para você comprar a mesma quantidade de produtos com R$13 de 1994, você precisa de R$100 hoje. Não é brincadeira. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e se você tem dúvidas, manda nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Um grande abraço, valeu!